Refiro-vos 4 das diversas propostas reformistas e transformadoras que o Governo tem em curso. A reforma laboral, as migrações, a habitação, o fim do visto prévio do Tribunal de Contas. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Há, nos confins da Ibéria, um povo que nem se governa, nem se deixa governar. A frase, atribuída a Júlio César, poderia ser adaptada a um país em que toda a gente passa o tempo todo a pedir reformas estruturais, claro está, num país que não se deixa reformar. Cavaco Silva até vê no governo de Montenegro um espírito reformista, mas lendo o texto que escreve no Expresso, uma coisa é ver o espírito da coisa e outra é ver a coisa concreta. Numa linha que já tinha sido traçada por outro ex-primeiro-ministro do PSD, de seu nome Passos Coelho, também Cavaco Silva vem dizer que as reformas têm de ser feitas, os seus efeitos anunciados e explicados e, nos casos em que a oposição chumbe, a denúncia tem de ser feita. Estranho, ou talvez não, Cavaco, que tanto pede reformas, não faz uma única referência à reforma da legislação laboral, dada como exemplo por Passos e defendida pelo atual governo como essencial para aumentar a produtividade. Embora não poupe nas críticas nem ao PS nem ao Chega, o ex-primeiro-ministro e ex-presidente da República acaba por admitir a esperança de que o PS vá ceder, enquanto que não vê como se possa salvar um partido destituído de credibilidade política como o Chega. Estará aqui a maior divergência entre Passos e Cavaco. Para nos ajudar a ler nas entrelinhas do mais recente texto de Cavaco Silva, conversamos com o diretor adjunto do Expresso, David Diniz. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva David Diniz. Cavaco veio em socorro de Montenegro ao pedir para a comunicação social e as redes sociais pararem de fazer reivindicações porque o dinheiro não cai do céu. De certa forma vem, não diria tanto por causa disso, mas mais pela pressão que criou dentro do próprio PSD e do governo as intervenções, ou criaram as intervenções de Pedro Passos Coelho nas últimas semanas. Se bem nos lembramos, o ex-líder Pedro Passos Coelho tinha vindo reclamar reformas ao governo, reformas estruturais, que não via. Cavaco Silva vem dizer-se vem apontar-se mais ou menos em sintonia, ou seja, ele também vem reclamar reformas, embora reconheça em Luís Montenegro esse espírito reformista, mas não deixa de fazer um alerta para o governo, que é muito importante, que é preciso manter, é preciso reforçar essa agenda, ser determinado, ter coragem política, ser focado nas que são prioritárias, que são as económicas, para que o PSD não corra o risco de ser ultrapassado pelo Chega. Curiosamente, um alerta que o próprio Passos Coelho também fazia. Mas há aqui uma distinção na relação com o Chega? Ou seja, Passos é mais unir com o Chega, Cavaco sim, mais afasta o Chega? Muito claramente há uma diferença, enfim. Vamos ver. É preciso também perceber, que não é inteiramente claro para mim, se Pedro Passos Coelho dizia que o Chega, ou defendia que o Chega podia ser um parceiro do PSD por razões táticas ou por convicção. Mas dizia que há ali uma maioria que deve ser aproveitada para reformar o país. Mas em termos práticos, deixava isso em aberto, isso sem dúvida nenhuma. E Cavaco Silva o que diz neste artigo, que é publicado no Expresso nesta edição, é que nem pensar. André Ventura não diz que é um partido destituído de credibilidade política. Entre outras muitas coisas. Ele chega ao ponto de dizer que estão muito iludidos os que pensam que André Ventura é como Giorgia Meloni, que não é. E isto não é um elogio a André Ventura. Claramente.
Cavaco é crítico também para o PS, mas ainda assim faz uma distinção entre os dois. É isso. Num momento em que o governo... Também acusa o PS de preconceitos ideológicos. Não, há muitas críticas ao PS, históricas e também sobre a sua ação presente. A verdade é que no momento em que Luís Montenegro mantém a sua estratégia de ir falando com uns e com outros, ou pelo menos de não deixar oficialmente cair nenhum dos dois partidos da oposição, Cavaco Silva deixa um alerta que, uma vez mais, é bastante diferente do posicionamento de Pedro Passos Coelho. Para ele, o Chega é irrecuperável. Para ele, o Partido Socialista, apesar das muitas críticas que faz, ainda tem uma hipótese de ser recuperado. Sim, ele afirma mesmo acreditar que o PS acabará por perceber que os tempos mudaram. Ou seja, em nome da democracia e do país, o que também quer dizer alguma coisa sobre o Chega. O Chega. Exatamente. Vamos olhar, eu vou aqui fazer uma citação um pouquinho mais longa do artigo de Cavaco Silva no Expresso, porque para um crescimento económico acima da média da UE, Cavaco defende, e passo a citar: o aumento da produtividade é conseguido pela inovação, difusão das competências digitais e tecnológicas, investimento de qualidade e exportações de elevado valor acrescentado. E logo a seguir cita a reforma da administração pública e a redução da burocracia. Todo um programa para o aumento de produtividade e crescimento da economia, mas não há aqui nenhuma referência ao pacote laboral que o governo diz ser fundamental para aumentar a produtividade. Cheira a esturro ou... É difícil, com Cavaco Silva é muito difícil de dizer, ou seja, pode estar implícito que para melhorar a produtividade da economia, Cavaco Silva entende que possa ser produtivo, se quiseres, passa o pleonasmo, ir também à reforma laboral, como pode estar implícito que Cavaco Silva não acha que ela seja uma reforma prioritária. As duas interpretações são possíveis, eu deixo ao leitor a sua própria interpretação. Agora, uma coisa é eu estranhei que factual. Não houvesse nenhuma, porque é atual, está no debate. Certo. Enfim, podíamos também não estou isso. a colocar intenções nessa ausência. Porque as duas interpretações são possíveis, porque ele começa o artigo e várias vezes refere que muitas vezes as reformas são tomadas pela comunicação social ou pela voragem dos críticos ou pelos que querem obstaculizar as reformas. E, enfim, tem sido a interpretação do governo que esse é o caso da reforma laboral. Mas lá está, vamos deixar essa interpretação a quem nos ouve, é mais factual assim. O que é factual também é que Cavaco Silva recomenda muito fortemente a Luís Montenegro que se foque, que priorize as reformas da administração pública, da desburocratização, porque essas impulsionarão a economia. Essas são prioritárias para Cavaco. E repara, Paulo, se me permites, o que é que o governo, que a legislação é que o PSD, o CDS, o governo tem estado a negociar e a aprovar no Parlamento. Eu não quero ser injusto, claro, mas algumas delas são leis como a das bandeiras de gays, podem estar ou não expostas, as da Palestina, ou as leis sobre a transexualidade. Enfim, evidentemente isso não perpassa no artigo de Cavaco Silva, que, aliás, coloca o Chega, que tem que transportar essas bandeiras, agora à direita. É reversão. São as reversões à moda do Chega, digamos assim. Ele classifica o Chega, na verdade, como uma ameaça ao PSD, porque ele diz: se as reformas económicas, que são as prioritárias, não forem feitas, o resultado vai ser o crescimento do Chega. Cavaco aconselha também o governo a divulgar benefícios de medidas de cariz estrutural já tomadas, habitação, redução da burocracia, imigração. Também não refere a redução fiscal, IRC e IRS, que o governo considera estrutural. Aliás, no início do artigo diz que é preciso ter cuidado que na redução da receita fiscal, porque há muitas reivindicações a serem feitas que implicam custos. Não é? Olha, bem visto. Eu, na verdade, não me tinha lembrado disso, é verdade. Ele parece prudente relativamente à questão fiscal e, sobretudo, não as toma, pelo menos não o que foi já assumido, como uma questão estrutural que mudará por si só a economia. Pelo contrário, na verdade, não é? As questões estruturais para Cavaco Silva não estão nos impostos. E isso é coincidente, na verdade, com o que têm dito sucessivamente os empresários e os investidores potenciais em Portugal, que põem sempre a questão da digitalização, da desburocratização como prioritárias acima de todas as outras. Ele aponta também o dedo à comunicação social. Eu aqui confesso que não percebi muito bem o que é que ele queria dizer, porque na altura dizia que não lia jornais e achava que ela era má, mas agora diz que no tempo em que ele era primeiro-ministro a comunicação social não estava tão
com tanta vontade de ir ver mexericos e de... eu aqui estou a citar de cor, não é? A memória é bastante bondosa. Vamos lá ver. Cavaco Silva sai do governo quando foi Primeiro-Ministro em 1995 com o Independente de Paulo Portas à perna. O Independente não tinha qualquer misericórdia com o governo, certo, e com os seus mas ministros. Mas ainda assim ele acha que a comunicação social era melhor do que é agora. Atenção, o que há? Qual é a diferença de 95 para hoje? Ou se quiseres mesmo, do momento em que Cavaco Silva sai da presidência em 2015 para os dias de hoje? É que nós temos redes sociais em pleno vapor. E temos notificações e jornais digitais a todo o tempo. E, portanto, a voragem hoje é muito maior. Portanto, eu acho que as críticas que Cavaco Silva dirige à comunicação social são, na verdade, muito idênticas às que ele dirigia à comunicação social nos vários escritos que tinha enquanto Primeiro-Ministro e enquanto Presidente. A voragem essa é efetivamente muito diferente daquela que acontecia antes, e isso não é uma crítica nem aos jornais nem à comunicação social, nem sequer às redes sociais. Isso é o que é. Depois podemos fazer muitas análises sobre isso. Mas já agora, só para te dizer isto, é evidente que se Cavaco Silva diz e se condiciona ao governo, isso é um facto. Condiciona o anterior antes desse, tem condicionado e continuará a condicionar. O que me parece é que essa crítica tem um apelo à ação incluído. Ou seja, o que diz Cavaco Silva é: não basta anunciar umas medidas, é preciso construir uma comunicação eficaz que faça perceber ao eleitorado da AD que há coisas efetivamente a mudar, o que, curiosamente, uma vez mais, é alguma coisa que Pedro Passos Coelho também dizia. Para fecharmos a nossa conversa, e a propósito de condicionamentos que estávamos a falar, há uma tentativa de condicionamento ao atual Presidente da República, quando Cavaco Silva afirma que, do que conhece dele, António José Seguro, acha que ele não vai ser um obstáculo a um governo reformista? Talvez, mas acho que Cavaco Silva tem, ao contrário do que ele próprio diz, é um político muito hábil e experimentado. E, portanto, eu admito que exista, por trás dessa afirmação, uma espécie de mensagem subliminar para o próprio António José Seguro. Não seja o senhor em Belém a condicionar, mas parece-me... para ser sincero, uma força de bloqueio. Parece-me que Cavaco Silva está a ser sincero. Ou seja, ele vê em António José Seguro, ele aliás chegou a apelar ao voto em António José Seguro, na fase final mesmo da segunda volta. Ele verá em António José Seguro alguém mais ao centro do Partido Socialista e que eventualmente pode ajudar até a compor aquilo que é a sua esperança, aquela que transmite ao longo do artigo, que é que o Partido Socialista acabe por ser o parceiro preferencial do governo, coisa que neste momento o próprio Luís Montenegro não define. Sim, só para lembrar, agora mesmo para fechar, gravamos esta conversa num dia em que André Ventura anuncia mais um acordo com o PSD, neste caso para a eleição dos órgãos externos da Assembleia da República. Isso, vamos ver até onde é que isso vai e já agora, até onde é que resulta, porque esses nomes precisam de ser votados. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online em exclusivo para assinantes. Na manchete, o artigo de Cavaco Silva de que falamos neste episódio. Revisão da Constituição iminente com a direita alinhada. O Ministério das Finanças afasta IVA zero para a alimentação. O nível de vida caiu em Portugal por comparação com a União Europeia. O Primeiro-Ministro não queria entregar lista de clientes da Spinum Viva. Nós vamos voltar no domingo com um ensaio de duas jornalistas do Expresso sobre o excesso de estímulos que está a tirar-nos capacidades ao cérebro. Fique bem, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar.
Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.